A Bíblia disse que 1 Pedro, da mesma forma, jovens, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Tenha cuidado. Stand firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brothers. O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Nós oramos para você, Jesus, porque nós queremos que você seja o Rei. Queremos dar o conhecimento a você por ter toda a dominação e o poder sobre esse mundo, sobre essa igreja e nas nossas vidas. Te damos todas as orações e honra. E agora eu peço que eu oro para que você nos dê força e que o seu poder venha à vida de cada pessoa nesse lugar. A todos que estão vendo online. Eu amo como ele termina as palavras. Você percebe que ele termina falando que se algumas condições são... Ele vai restaurar, confirmar e te dar força e te estabelecer. Quando eu tenho a oportunidade de mostrar para vocês, falar com vocês, uma coisa que eu amo é o centro de pensamento. É que ele é tudo sobre ele, que ele tem todo o controle e o espírito dele está se mexendo. E temos que responder a isso. Eu preciso disso e eu acho que é muito importante. E isso é o centro. Mas nós pensamos que temos controle sobre tudo e que temos... Mas o que temos que fazer é que temos que deixar ele fazer as coisas. A passagem de hoje ele fala que ele põe as coisas na gente antes dele fazer as coisas dele. Então ele vai nos contar na passagem de hoje a fazer duas coisas. Para nos humilhar e resistir ao diabo. E quando fazemos isso, nos humilhar, e quando resistimos ao diabo, os resultados é que ele nos vai dar poder e forças. Nessa passagem é que vamos ver que vamos nos humilhar e resistir ao diabo. A ideia de nos humilhar
temos que decidir se vamos fazer isso. A ideia de nos humilhar é complicado por causa do fato que há muitas coisas que nós somos orgulhosos. E são coisas boas, mas é porque eu falo que é complicado porque nós falamos de nós em muitas conversas. E para todos que são pais, talvez não hoje, mas nós somos orgulhosos dos nossos filhos, das coisas que eles fizeram. Somos orgulhosos pelas esposos. Então eu tenho uma pergunta. Quando passamos a linha dessa coisa que somos orgulhosos, quando passamos o limite em uma coisa que se chama orgulho, que é uma coisa ruim. Em Provérbios 16:18, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Então, nós somos ditos para humilhar-nos das coisas que somos orgulhosos quando que eu passo o limite e é quando o orgulho vai causar destruição, que vai me deixar cair, me levar à queda. A humildade não é uma coisa que nós nascemos com isso e que não vem com naturalidade. Sabemos que é um estado só da mente, sozinho da mente. Não é uma coisa que pensamos e não é uma coisa que falamos que eu não presto para nada. Algumas pessoas têm coisas difíceis. Não é uma coisa falando que a conversa sobre o orgulho faz sentido quando reconhecemos que o começo disso, nós podemos entender que é uma coisa que destrui, porque quando entendemos como o Satanás caiu, tudo começa a fazer sentido. Em Isaías 14, 12 a 17. Eu quero que vocês vejam a parte que fala. Essa parte de que fala eu tenho controle sobre isso. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra. Você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado da monte do Santo. Subirei mais alto que as nuvens. Serei como um Altíssimo. O orgulho fala que tem controle sobre isso. Eu posso fazer o dinheiro. Eu posso arrumar isso. Eu posso... Nós não falamos isso em voz alta, mas o que estamos falando é que somos o Deus da nossa vida. Eu tenho elevado o nível, o meu orgulho subir ao nível de Deus. Nós não falamos isso.
Mas isso é a origem da queda. A humildade fala aqui. Eu não. O que nos deixa humildes. Nós somos preocupados pelas perspectivas das pessoas, então fazemos decisões por causa disso. Nós fazemos a humildade, o oposto disso é que pensamos sobre as pessoas. Quando penso das pessoas, do que elas precisam, e eu coloco tudo isso na frente das minhas coisas. Muitos de vocês, quando eu penso de vocês, eu penso quanto inteligentes são. E eu tô falando sério. Eu falo pra minha esposa que eu amo quanto inteligente a nossa congregação é. Eu sempre pergunto pra vocês a humildade ter um jeito de responder nos momentos que é tipo que traz ao nível que é algumas vezes pessoas falam palavras que ninguém consegue entender. Isso é o que deixa as pessoas afastadas. Mas sempre queremos aumentar de nível. Eu não tô levantando meu nível. Eu amo pensar da passagem do gospel. Aqueles que são crentes por muitos tempos. É uma coisa muito... Você pode ver que Jesus está fazendo e desde a criação há muito trabalho acontecendo. É uma coisa gigante e que vai levar muito tempo descobrir. Mas a mensagem é muito simples que até uma criança pode entender. Esse momento é pra... Deus não quer nos deixar com muita preocupação. Você muitas... O orgulho é... Você pensa sobre isso e é que o orgulho faz com que a humildade dá para saber que Deus fez as coisas e que você acredita em Deus e que Ele fez muitas coisas por você. E que não é sobre você, e é sobre Deus. Isso é humildade. Muitos de vocês devem ter contratado alguém. O que vocês estão procurando? É a pessoa
confiante, que pode se expressar, que sabem de tudo. Então, quando estamos entrevistando, queremos saber sobre essa pessoa que pode fazer tudo. E quando contratamos essa pessoa, o problema dessa pessoa é o orgulho. E isso é uma tensão em tudo isso. Se são humildes, eles falariam que nunca operaram nessa área. E eu não sou tão forte nessa área. Mas eu crescerei nessa área. Aí tem uma umidade que podemos trabalhar com isso. Então, uma ideia antes dessa passagem. Não sabemos o que amanhã vai nos trazer, mas a vontade de Deus é. O orgulho fala que com a humildade sempre sabemos que Deus está em controle. Eu penso sobre o orgulho. Nessa manhã, o que é estranho sobre adorar Deus em público, mas um negócio tipo, nós estamos aí parados. O que depende é como nos sentimos. Mas lembrem-se que o que ele fala aqui é que estamos fazendo uma decisão sobre a humildade. Nós vemos a esse lugar o que está acontecendo. Estamos aqui para adorar Deus. A coisa mais na minha igreja velha, tem a humildade que é quando as pessoas estão paradas aí. O orgulho fala que quando entramos na igreja, sempre pensamos que eles falaram oi, sei lá o quê.
temos a tendência que nos fazemos orgulhosos ou somos humildes e pensamos quem eu posso abençoar hoje. Eu nunca esqueço uma vez que alguém derramou uma coisa no chão e dá pra ver. E esse cara, ele vai correndo, pega umas toalhas, papel de toalha. E era a primeira vez dele aqui. Ele se humilhou de limpar uma coisa de alguém que derramou de outra pessoa. Mas queremos servir a outras pessoas. Um exemplo é os casamentos. Se nós nos podemos por que ele tem que ir com seus amigos? Em um casamento temos que amar o marido. Quando o nosso país se divide, a única solução é uma bala. Mas o que temos que esperar é uma como um resultado. Por isso vemos as coisas. Qualquer coisa nós oramos pelo nosso país, mas uma coisa importante que eu quero dizer é que isso não é uma coisa nova na história, mas é uma coisa que já aconteceu várias vezes nas políticas, com os presidentes, os ministros, e vamos escolher lados e se você vê no Testamento Velho, tem uma parte da conversa que temos a oportunidade que podemos responder de um jeito gospel. Se nós nos humilhamos. Orar e buscar a fé. Essas são as palavras de pessoas de Deus. Eu mostrei há meses atrás. Mas tem eventos que vão chegar, que vão nos separar. E vão continuar a chegar esses momentos se as minhas pessoas se humilham.
e orem. Então, Deus fala que Ele vai perdoar os pecados e olha que tem um resultado de nos humilhar e das nossas orações. E vamos escutar aos céus. O que ele escreve nesse livro é sobre o que aconteceu e o que sempre vai acontecer. Está escrito para nossa instrução. Então eu volto. Se as minhas pessoas que eu falo para a igreja como umas pessoas que se humilhem, orem, procurem a fé e que estejam juntos. É tudo sobre Jesus. Por isso somos Cristo primeiro. Cristo primeiro nas casas e no casamento. Você vai se humilhar. Ele vai perdoar os pecados e eu falei que tem duas coisas que precisamos decidir. Precisamos nos humilhar. Não é outra pessoa te humilhando, não é outra pessoa te chamando de orgulhoso, mas é humilhar-se. Não é um momento de ir para casa e ver e falar que eu vejo orgulho em você, mas é falar, eu tenho orgulho em mim mesmo. Humilhem-se e Deus vai escutar nos céus. Ele vai perdoar seus pecados. E a segunda coisa é que resistir ao diabo. Eu vou falar a próxima semana. A mensagem é que... Mas eu quero falar agora sobre a humildade de novo. Por agora, vamos parar e vamos tomar comunhão, a ceia. Eu quero que nós podemos ir devagar. Você pode tirar a parte de cima e tirar o pão. Porque isso é uma coisa muito importante do que acabamos de estudar nesse texto. Se você conhece desse Jesus, isso que vamos fazer é uma coisa super importante. Se você nunca conheceu Jesus, Ele te ama. Ele morreu na cruz para perdoar seus pecados. Um momento atrás eu falei que você tem que se humilhar. E primeiro lugar você tem que perceber que você é um pecador e que você não consegue fazer isso sozinho. E você talvez não tenha feito essa decisão, mas é uma coisa simples.
você foi separado de Deus por causa dos seus pecados. Deus não queria deixar as coisas assim, então Ele mandou o seu Filho para esse mundo e viveu a vida sem pecar. E nossos pecados foram perdoados por Jesus. E a coisa que Ele oferece Ele leva nossos pecados e e essa é uma decisão que é simples e que você se arrepende dos seus pecados e o que estamos acabando de fazer é uma coisa que muda a vida. Ao tomar a ceia, para algumas pessoas é uma coisa que é tipo um remédio espiritual. Mas não é. Isso é uma coisa para nos lembrar do que Jesus fez por nós. E a parte de humildade é que estou falando que eu sou um pecador. Não há nada bom em mim. E a única coisa boa em mim é o que Jesus fez por mim e me perdoou. Então eu venho e agradeço o que Ele fez porque eu não fiz por mim. E só Deus pode perdoar os seus pecados. E Ele pegou o pão, ele deu para os discípulos. Esse é o meu corpo. Ele pegou o cálice. Ele fez por vocês, por mim. Eu quero que vocês olhem esse copo e que o sangue que foi derramado foi o perdão do pecado. Jesus fala que sempre que faça isso, faça em memória de mim.